Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, nossa quarta da palavra, né? Já a última quarta do mês de fevereiro, e hoje nós estamos propondo uma celebração de encontro dos grupos na comunidade. Então a nossa quarta da palavra hoje tem um sentido mais celebrativo, e esse mês que nós rezamos, refletimos sobre a proximidade, que é também o caminho que a nossa paróquia está buscando fazer. Uma proximidade que toca o coração. E somente quando nós tocamos o coração das pessoas, tem sentido o que fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto escolhido para este encontro de hoje, João capítulo 13, verso 1 ao 15. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Iniciou-se a ceia, e o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes o propósito de trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos, e que saíra de junto de Deus, e para Deus voltara, levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava com a toalha. Chegou assim a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que eu faço, mais tarde o compreenderás. Pedro disse: Nunca me lavarás os pés. Jesus, porém, respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já tomou banho, não precisa lavar senão os pés, pois já está todo limpo. Vós também estáis limpo, mas não todos. Com efeito, bem sabia quem o haveria de trair, por isso disse: nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que também vós façais a mesma coisa que eu fiz. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a proximidade de Deus, a proximidade de Jesus, a proximidade da igreja, não é apenas algo que nós fazemos porque queremos estar perto, mas é um serviço. É um serviço de abaixar-se, de envolver-se, de cuidar. Toda ação de Deus é uma ação envolvente, é uma oração que Deus não se envergonha de se abaixar para cuidar de nós. Como o profeta Oséias diz, que Deus se reclinou e nos pega no colo
e nos ensina a caminhar, como a mãe consola e cuida de um filho. Jesus não foi diferente. Toda a ação de Jesus foi esta ação de estar próximo das pessoas, principalmente as feridas e machucadas. Jesus estava próximo dos pobres, próximo dos doentes, próximo dos pecadores. E essa cena do lava-pés resume bastante esse jeito de Jesus compreender o seu ministério e, ao mesmo tempo, dar a chave para todo o ministério na igreja. Porque ele, sendo Senhor e Mestre, abaixa-se e lava os pés dos seus discípulos. Pedro, de início, tem dificuldade para aceitar, porque Pedro pensava ainda uma autoridade como mando, uma autoridade como alguém que tem poder, não autoridade como serviço. Por isso Jesus diz a ele: Pedro, você vai compreender depois, quando você estiver na função de líder, você também será chamado a abaixar-se, a se envolver, a lavar os pés uns dos outros. E Jesus termina o Evangelho nos convidando para uma igreja também que lava os pés, para uma igreja do avental, para uma igreja que tira um pouquinho o manto do poder e veste a toalha do serviço. Compreendeis o que acabo de fazer? Sereis felizes se fizerdes o que eu fiz. Quantas vezes, até mesmo na comunidade, nos falta um pouquinho essa toalha do serviço. Às vezes gostamos mais do manto do poder, né? Mas Jesus nos ensina, pela mesa da Eucaristia, a tirarmos sempre o manto do poder e cingir a toalha do serviço. Que sejamos capazes de viver esta proximidade, esse cuidado, esse serviço que é capaz de abaixar-se, de se envolver, de lavar os pés uns dos outros. Que toda a nossa autoridade possa ser uma autoridade servidora. Do contrário, não teremos parte com o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.